pessoal! Hoje eu tô aqui para ensinar para vocês como cobrir um bolo de pasta americana, como preparar, desde o recheio até o ganache e até o ponto final, que é colocar a pasta americana, deixar ela assim lisinha, sem barrigas e nem rachaduras. Para ver esse tutorial é só vocês continuarem assistindo. Bom, gente, para começar a preparar nosso bolo, eu coloquei aqui na forma um saquinho para eu poder rechear e prensar o bolo. São esses saquinhos aqui, ó, que eu compro ele de rolo, né? Esses saquinhos que a gente encontra no supermercado mesmo, tá? Então eu cobri a minha forma com esse saquinho. Aqui eu tenho minha massa amanteigada. Eu já deixei aí no canal a receita, se vocês quiserem ver essa receita, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu tirei essa tampinha aqui de cima, porque como ela tá ondulada, isso vai deixar meu bolo torto, então eu não vou precisar dessa parte. Vocês podem retirar. No bolo, o que eu aconselho vocês fazer? Primeiro começar com essa parte do fundo, porque é a parte que ela tá bem retinha. Então ela vem primeiro para quando você virar, ela tá bem mais fácil de você trabalhar. Aqui, ao invés de você fazer como nos bolos de aniversário, de chantilly, você faz camadas mais grossas, não é? Para você poder rechear. Nesse bolo, para você não correr o risco de ter barrigas indesejáveis que vai deformar o seu bolo, você fazer mais camadas de recheio, porém elas bem mais fininhas. Então você pode fazer várias camadas, bem fininhas as camadas de recheio. Porque aí quando vier o peso da pasta, o recheio não vai para as bordas, tá? E não vai fazer aquelas barrigas feias, né? Que a gente não quer isso. Então, eu vou começar aqui fazendo uma camadinha bem fininha. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui a massa, como que ela ficou. É uma massa fofinha, porém ela tem uma estrutura, ela é mais firme que a outra, né? Que é a chiffon. Tá, então eu vou colocar aqui na forma. E eu vou umedecer muito pouco com essa calda aqui. Não pode umedecer muito esse bolo, porque quanto mais líquido você colocar nessa massa, menos estrutura ela vai ter. Então ela vai ficar bem molinha, vai ficar difícil. Ela corre até o risco do seu bolo desmanchar, entendeu? Dele não aguentar o peso por conta do líquido. Então vocês vão molhar, mas bem pouco. Essa calda aqui eu fiz com a calda da ameixa, aquelas ameixas em calda. Eu peguei um pouquinho da calda, leite condensado e leite. Coloquei aqui, misturei e vou umedecer o meu bolo com essa calda, porque o recheio é de doce de leite com ameixa. Então eu vou colocar aqui, bem pouquinho. Gente, para o recheio, eu cozinhei na panela de pressão uma lata de leite condensado, né? No caso aqui eu tô usando mais latas. Mas eu cozinhei na panela de pressão até ele ficar bem escurinho assim. Piquei algumas ameixas e coloquei junto do recheio. Isso aqui eu vou rechear o bolo, fazendo camadas bem fininhas. Tá? Não precisa ficar com medo que seu bolo vai ficar pouco recheado, porque como você vai fazer várias camadas, ele vai ficar super recheadinho sim. Só que vai ficar com mais camadas. Se ficar difícil de você espalhar com a colher, começar a arrancar pedacinhos da massa, você pode molhar a colher na calda e aí ela vai deslizar mais facilmente pelo seu recheio, tá bom? Eu vou cortar mais uma camadinha aqui. Nós vamos fazer esse mesmo processo até o final do bolo, tá? Sempre pressionando o bolo para ele poder ficar bem unido as camadas, tá?
Então, sempre que vocês forem colocando a massa, vocês dão uma apertadinha. Gente, muita gente me pergunta por que eu não uso luva, que é falta de higiene, coisa desse tipo. Deixa eu falar pra vocês, assim, a instrução que eu tive, né, é que, de acordo com a vigilância sanitária, não é necessariamente obrigado que você use as luvas, desde que as suas mãos estejam higienizadas com água, sabão e álcool gel, tá? Então, como as minhas foram bem limpinhas, eu não tô usando. Bom, aqui vocês vão enrolar com o plástico, pressionar mais um pouquinho. Aqui vocês vão levar no freezer por uns 30 minutos ou na geladeira por umas 2 horas, já vai estar geladinho pra gente poder passar o ganache, tá bom? Para começar a preparar o nosso ganache, eu tenho aqui 1 kg de cobertura, tá? Eu não tô usando o chocolate mesmo, porque para fazer a cobertura da pasta americana, eu preciso de mais firmeza. O chocolate puro, ele não vai me dar a estrutura que eu preciso, então eu vou estar usando aqui cobertura. Existem muitas coberturas hoje em dia de boa qualidade, de bom sabor, que você pode estar utilizando, tá? Não precisa ser essas bem ruins, não. Tem várias marcas aí hoje já que já estão fabricando um produto de qualidade para vocês. Eu vou derreter no micro-ondas do mesmo jeito que eu derreto o chocolate, de 30 em 30 segundos, na potência baixa, tá? Uma potência 5 ou 4, de 30 em 30 até que fique totalmente derretido. Gente, eu já derreti aqui. Para derreter 1 kg, eu acho que eu levei 2 minutinhos, tá? Se vocês moram num lugar bem quente, como tá fazendo muito calor aqui em São Paulo, então vocês vão utilizar só 200 gramas de creme de leite de caixinha. Se vocês moram num lugar mais frio, vocês vão poder utilizar 300 gramas de creme de leite, tá? Então eu vou acrescentar aqui as 200 gramas. A dica que eu tenho para dar para vocês é sempre se antecipar, fazer sempre essas coisas assim que demoram mais tempo para descansar, sempre bem antes de começar a fazer o seu bolo, tá? Para você não ficar na correria e acabar entregando uma coisa mal feita. Esse ganache aqui, eu vou deixar ele descansando fora da geladeira, tá? Por umas 6 horas. Se caso ficar muito duro, não tem problema, você coloca alguns segundinhos no micro-ondas que ele vai voltar a ter a consistência que você deseja para cobrir o bolo. Tá? Mas ele vai ficar bem mais durinho que uma trufa, gente, porque eu preciso que isso aqui me dê uma estrutura na hora de montar o bolo, tá? Eu preciso que ele esteja firme para a hora de receber a pasta americana. Ó, gente, essa é a consistência, tá vendo? É como se fosse uma trufa mole, né? Mas como vai descansar aqui 6 horas, ele vai firmar, vai chegar no ponto que eu quero. Quando ele tiver na consistência, depois das 6 horas, eu mostro pra vocês. Bom, gente, passados 30 minutos que eu deixei aqui no freezer, ó, vocês lembram do ganache que a gente fez, ó?
Olha a consistência dele, ele tá bem firme, tá? Essa é a consistência ideal, aqui tá muito quente, então essa aqui é a consistência ideal dele, fora da geladeira. Mas para passar no bolo, eu vou tentar passar. Se eu achar que tô tendo dificuldade, aí eu vou colocar uns 15 segundinhos só no micro-ondas, tá bom? Eu vou pegar um pouquinho desse ganache e passar aqui na minha tábua para grudar o meu bolo, não deixar ele correr para um lado e para o outro, tá? Você vai colocar aqui. Vai abrir aqui o seu plástico. Posiciona a sua tábua direitinho. E aí você vira. Vamos começar então a aplicar o ganache, tá? Vocês vão pegar uma quantidadezinha aqui e vai tentar passar aqui, começando por cima. Como ele tá um pouquinho durinho, eu vou colocar no micro-ondas 15 segundinhos para ele ficar mais fácil de passar, tá bom? Pronto, gente, 15 segundos ele amoleceu mais um pouquinho. Eu vou começar passando aqui na parte de cima. Eu gosto sempre de utilizar o ganache branco quando eu tô fazendo o bolo que a pasta americana é clara. Como esse aqui, a pasta americana é branca, então eu não corro o risco de colocar o chocolate preto e manchar a pasta, acabar escurecendo a pasta. Vou fazer a primeira camada. Não precisa ser uma camada muito grossa agora, porque a gente pode fazer mais uma camada depois, tá? E vou começar a passar aqui nas laterais. Gente, já passei a primeira camada, como vocês podem ver. Eu vou levar agora na geladeira por uns 10, 15 minutinhos, só para secar essa primeira camada aqui, e eu vou passar uma segunda camada de ganache. Bom, passados 10 minutinhos, eu vou fazer uma outra camada de ganache, tá? Só para acertar agora. Deixar ele bem lisinho. Pode ser uma camada fininha, porque a primeira camada já foi um pouquinho grossa, né, que eu coloquei. Então, agora pode ser mais fininha. Mas com o intuito de acertar mesmo, deixar ele bem retinho.
Vocês vão passar em todo o bolo. Prontinho, gente, eu já passei em toda a volta do bolo ganache. Agora eu vou levar ele novamente na geladeira, só para secar essa casquinha de cima, e ele já vai estar pronto para receber a pasta americana. Bom, gente, aqui eu tenho a pasta americana, eu tô usando aquela comprada pronta. Um tabletezinho só, de 800 gramas, dá para cobrir esse bolinho que a gente tá fazendo de 20, que foi feito na forma de 20 centímetros, né? Mas eu prefiro trabalhar com mais sobra, sabe? Com mais espaço. Então eu vou estar utilizando mais um pouquinho de outra pasta. Primeiro de tudo, nós temos que amassar bem a pasta americana antes de começar a fazer os nossos trabalhos, porque ela fica mais maleável e assim ela não corre o risco de rachar, de quebrar. Então, antes de você começar a fazer seus trabalhos, a gente fala que você precisa acordar a pasta. Então, vamos acordar bem ela. E sempre você tem que sovar ela assim, ó, com a palma da sua mão. Você não pode esticar, abrir, dobrar, fechar, a não ser que seja massa elástica. Mas na pasta americana a gente não pode fazer isso, porque senão vai entrar muitas bolhas de ar. Então, a gente tem que ir sovando ela dessa forma aqui, com a palma da mão. Mais para frente, depois eu passo uma receita para vocês de pasta americana, mas geralmente eu uso as prontas, porque eu acho bem mais prático e me dá um acabamento bom também. Então, eu sempre estou usando as prontas. Conforme você vai sovando, você vai percebendo que ela vai ficando mais elástica, mais gostosa de sovar, mais molinha. Vamos começar a abrir a nossa pasta. Eu vou colocar aqui a farinha não, desculpa, o amido, tá? Porque senão essa pasta gruda. Então, eu vou colocar aqui o amido e vou começar a abrir com o rolo. Eu começo assim, ó. Vocês vão abrir só um pouquinho e vai virar a pasta. E vai sempre nesse sentido aqui, ó, pra frente e pra trás. Dessa forma, ela sempre vai abrir na forma circular, a grossura dela uniformemente. E também, dessa forma, você sempre virando, não corre o risco de você abrir a sua pasta toda e depois, quando você for tirar da mesa, ela tá toda grudada na bancada e aí você perdeu todo o seu trabalho. Você vai ter que fechar ela de novo e abrir. Então, assim, dessa forma você já vai vendo se ela tá grudando ou não. Se tiver grudando, você coloca um pouquinho mais de maisena. A grossura ideal para você colocar no bolo, ela não pode ser nem tão grossa, porque senão o peso vai fazer com que ela caia e rache, e nem tão fina também para ela não rachar. Então, é de mais ou menos meio centímetro. Não pare. Se vocês notarem que tem bolinhas de ar na sua massa, você pode vir com um palito de dente e aí você espeta a bolinha, empurra o ar para fora com o dedo, faz assim, ó, que aí já some a marquinha, tá bom? Ganache, mãe.
Pronto, pessoal, já abri na espessura que eu queria. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho aí, ó. Mas ela não é tão grossa, também não muito fina. E aí, pra passar pro nosso bolo, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar o rolo, vai colocar aqui numa ponta e você vai enrolar a pasta americana em cima do rolo. Dessa forma aqui. Aqui vocês vão colocar em cima do bolo, tá bom? Se quando vocês forem colocar a pasta americana, o seu ganache estiver bem sequinho, ela não vai grudar. Então, vocês podem passar aquela colinha feita com CMC e água, tá? Só para a pasta americana grudar no ganache. Se vocês não tiverem o CMC, também pode passar só um pouquinho de água mesmo, que também vai grudar da mesma maneira, tá? Vocês vão passar por todo o bolo antes de você colocar a pasta americana. Tá aqui o rolo. Vai ver se tem uma sobra do lado de cá, ó. E vai colocar pra lá. Simples assim, tá vendo, gente, como é fácil? Primeiro nós vamos começar alisando a parte de cima aqui, ó. Pode ser com a mão, tá? Depois vocês vão vir com isso aqui, que é uma espátula de alisar pasta americana, tá? E vocês vão alisar aqui na parte de cima, colocando um pouquinho de pressão, não muito para não deformar o seu bolo, tá? Só um pouquinho. E aí vocês vão começar a arrumar a sua pasta americana. Para ela não ficar com rugas, gente, vocês vão apertando um pouco, ó, e puxando a saia para baixo, tá? Para que ela não fique com nenhuma ruguinha. Faz uns 2 dedos, ó, primeiro, tá? Depois vocês vão fazer mais para baixo. Sempre abrindo a pasta, tá? E pressionando contra o bolo. Com paciência vocês vão conseguindo, tá? É só ir com cuidado. Ó, já tô chegando na parte de baixo. Por isso que a massa precisa estar bem sovadinha, tá? Para que ela não quebre nessa hora aqui que você tá abrindo ela, você tá puxando, está esticando mais ela, tá? Então, precisa que vocês tenham muito cuidado na hora de sovar a massa. Lembra que eu falei pra vocês no começo que eu gosto de fazer com um pouquinho mais de sobra? Ó, vocês estão vendo que tá sobrando muita pasta americana. Mas eu tenho um espaço para mexer nela, então eu gosto de fazer sempre sobrando mesmo, tá? Para que eu não fique enrugado, ou depois que eu coloco em cima do bolo eu vejo que faltou em algum lugar. Então, dessa forma eu tenho certeza que todo o bolo vai ser coberto com a pasta americana. Gente, eu já coloquei nela todinha, ó, já cheguei até aqui embaixo, tá vendo? Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Feito isso, eu vou vir com essa espátula de novo e aí eu vou alisar a parte da lateral do bolo. Vou fazer movimentos assim, ó, e depois circulares, tá? Para tentar deixar o bolo o mais retinho possível, sem barriga nenhuma. Vocês vão ver, eu vou aproximar a câmera e vocês vão ver que não ficou nenhuma barriguinha nesse bolo, porque eu fiz aquele processo todinho do ganache, colocando 2 camadas. Também vou mostrar para vocês de perto que não ficou rachadura no bolo. Tá? Então, é só vocês seguirem esses passinhos aqui que vocês vão ter sucesso no bolo de pasta americana de vocês. Para quem nunca fez e tá querendo começar agora, começa assim com um bolinho pequeno, fazendo para casa, tá? Não testa bolo para os seus clientes, não. Testa na sua casa, tá? Para sua família e depois você oferece para o seu cliente. Eu vou dar um zoom para mostrar para vocês. Ó, gente, o bolo tá retinho, não tem barrigas, tá? Eu espero que esteja dando para vocês visualizarem. Não tem rachaduras, tá vendo, na dobra. Bom, pra gente tirar essa parte aqui de baixo, esse excesso, eu tô usando aqui um cortador de pizza, mas pode ser uma faquinha, uma esteca. Vamos lá. Primeiro vocês vão cortar com sobra,
Ó, primeiro a gente vai tirar só esse excesso maior, tá? Pra gente não correr o risco de a gente cortar bem rente ao suporte e depois a gente vê que faltou ou que deu errado. Então, vamos tirando assim, aos poucos. É igual cortar cabelo, a gente vai cortando bem aos pouquinhos pra gente não dar errado e ficar careca, né? Aí sim, feito isso, nós vamos tirar mais rente ao bolo. Como o meu suporte aqui tá suspenso, como, ó, dá pra entrar o meu dedo aqui embaixo, então ele já vai cortando mais ou menos nessa altura aqui, tá? Mas se vocês não forem usar suporte, vocês estiverem usando tábua, vocês vão cortar assim, ó, retinho assim para baixo, tá bom? Vou cortar aqui. Pronto, a gente retira o excesso aqui. E tá prontinho, gente. Conseguimos cobrir o bolo com pasta americana. Agora aqui é uma tela vazia, né? Você pode decorar, usar a sua imaginação, fazer da forma que você achar mais bonito, mais criativo. Solte a sua imaginação, que eu tenho certeza que você vai fazer um bolo lindo e perfeitinho, sem barriguinhas, sem rachaduras. E eu desejo a vocês sucesso nessa, para quem tá começando agora. Tem muita gente mandando recadinhos falando que tá começando agora. Eu desejo muita boa sorte para vocês e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. É só manter o foco e a determinação. Gente, esse foi o resultado do bolo coberto com pasta americana. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou ensinar como montar um bolo de andar com a pasta americana. E se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal para quem é novo, para quem tá chegando agora. E para quem já é inscrito, curtam e compartilhem para ajudar na divulgação do canal. Tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.